Seria infantil da parte do Palmeiras fazer uma oferta de 14. Mas assim, me parece muito estranho. O cara que foi vendido por 22 de euros, o Palmeiras fazer uma oferta de 14. Perguntaram pro Abel quem que ele preferia, o Almada ou o Arias. Ele não respondeu. Mas o Noriega, um caçador de informações, já viu uma notícia aí que vai agitar a madrugada palmeirense. Vamos dar o crédito aqui para o site thefootballinglês.com.br, nosso companheiro Robson Morelli, colega jornalista, assinada a reportagem pelo Wilson Delisola, afirmando no The Football, Wilson Delisola, que o Palmeiras já acertou com o John Arias por 14 milhões de euros, por volta de 87 milhões de reais, contrato de 5 anos, um parcelamento aí, 8 milhões de imediato, 3 milhões em abril e 3 milhões de euros em junho. Acertou com o clube, então. Com o clube, né? É o Wolverhampton, né? O Wolverhampton da Inglaterra, e ele já é a informação do site. Repito aqui, tá, gente? thefootball.com.br, nosso companheiro, nosso colega Wilson Delisola, que o Palmeiras já acertou com o John Arias para um contrato de 5 anos por 87 milhões de reais. Como é que está essa história, então, de Arias e Nino? Hein, Hernan, você que tem essa informação? Do Arias, eu vou acabar sendo linchado virtualmente. E por quê? Porque é o seguinte, sábado, pós-jogo, muito se falou entre conselheiros de que o Arias já estava fechado. Pós-jogo de Barueri, uma informação entre conselheiros ali que foram a Barueri no sábado e tal, pós-jogo isso, de que o Arias teria avançado, ou já estava avançado, fechado e tal. Essa informação, ela acabou ficando, ela foi potencializada porque um jornalista inglês cravou que estava fechado por 13 de euros, Palmeiras e Arias. Fui no Palmeiras ontem, difícil falar no Palmeiras pós-jogo, porque era folga e tal, mas aí uma pessoa me respondeu e disse, tá rolando a conversa, mas ainda tá muito difícil. Essa pessoa do clube me disse ontem, depois. Eu falei, bom, então vou ficar aqui tranquilo, vou ficar monitorando. E isso ficou forte nas redes sociais, influenciadores de Palmeiras levaram essa história adiante e tal. Hoje pela manhã, conversei com uma pessoa que está na negociação, que está por dentro da negociação. Me disse algo muito parecido que a fonte do Palmeiras me disse no domingo. Nada ainda mudou no sentido de avanço. No sentido de tipo assim, Wolverhampton, tá aqui. Arias, aceitou. Vamos pro Fluminense agora. Essa pessoa me garante. Tem o que? A preferência? A preferência na volta. Ah, entendi. Mas aquela preferência pra explicar não é tipo... Tem que exercer. Tem que exercer. Tem que igualar a oferta. Entendi. Se o Palmeiras chegar com 30 milhões de euros, o Fluminense pode igualar. Entendi. E aí, por exemplo, E por isso o Palmeiras tem que tomar cuidado. Diga, Bruno. Se o Palmeiras oferece logo... Não, desculpa, Hernan, só para poder reforçar essa questão da preferência, e por isso o Palmeiras também trabalha com muita calma essa situação, porque se o Palmeiras oferta oficialmente logo 13 milhões de euros, e caso esse seja um valor viável para o Fluminense cobre e leva o jogador. Então o Palmeiras articula a melhor oferta possível para que ela não seja atingida pelo Fluminense. Então é muito cuidado também nessa hora. O Palmeiras tem sido inteligente, podem criticar muitos, claro, a demora, etc, mas é uma estratégia. Se você oferta oficialmente um valor que o Fluminense tem condições, ele perde o jogador. Porque assim, vamos pensar numa situação importante. Você chega pro Wolverhampton e fala assim, meu filho, 14 aqui, 14 milhões, 15 milhões, seja 20. Naturalmente, o Fluminense tem que ser avisado. Entendi. Porque está no contrato do Arias. O Arias, quando foi vendido para o Wolverhampton, está lá uma cláusula. Em caso de oferta para voltar ao Brasil, preferência de compra ou preferência de adquirir o jogador é do Fluminense. Isso o Fluminense está bem tranquilo. O presidente Montenegro deu entrevista outro dia, né? Sim. Falando sobre isso. Está nas redes sociais da... E tem um limite, não é assim, demorar uma semana. Tem um limite. O Fluminense tem determinado tempo para poder cobrir. Senão o Palmeiras também não pode esperar uma semana. E aí, por exemplo, quando os caras me xingam pra caramba, falando, você tá por fora e tal, não tem a oferta oficial do Palmeiras ao Wolverhampton. Porque senão o Fluminense teria que ser informado na hora. Entendi. Então, o Palmeiras está esperando. Quando eu falo, o Palmeiras está estudando, o Palmeiras está avaliando. E tem essa questão dele ter que oferecer algo que o Wolverhampton aceite, mas que não seja suficiente para o Fluminense também. O Fluminense chegar e falar assim, putz, não vou igualar, não vou conseguir, valeu. Entendi. Então o Palmeiras tem a sua estratégia. Aí os caras falando que o Barros está dormindo, que a Leila é não sei o quê. Então, eu entendo a mágoa do torcedor do Palmeiras ou a ansiedade, melhor dizendo, do torcedor do Palmeiras em relação a querer resolver esse negócio. Só que é uma operação complexa. Porque não basta só você convencer o Wolverhampton, você tem que estar seguro que o Fluminense não vai cobrir a proposta, ou igualar a proposta. Ou se igualar, ele é do Fluminense. E a questão também tem da preferência do Arias, que caso volte pro futebol brasileiro, a preferência inicial dele era voltar pro Fluminense. Sim. Então tem que ter o convencimento do Arias assim, eu sei que você tem um carinho pelo Flu, mas a oferta, o projeto do Palmeiras pode ser mais interessante. Isso do lado do Palmeiras. E assim, longe de mim duvidar de apuração de colega, não sou antiético. Mas assim, me parece muito estranho. O cara que foi vendido por 22 de euros, o Palmeiras fazer uma oferta de 14. Seria infantil da parte do Palmeiras fazer uma oferta de 14. Assim, como é que um cara que foi comprado por 22, 6 meses atrás, gente. O Mundial foi 6 meses atrás, praticamente. Verdade. E ele foi comprado por 22. Como é que o cara tá 3, 4 anos mais velho? Como é que você vai fazer uma oferta de 14? Mas tem o Andréas Pereira, hein, André? Mas o Andréas Pereira é uma situação diferente. O Fulham já tinha uma oferta oficial na janela anterior. Na janela seguinte, ele foi perdendo espaço. Era o último ano de contrato. Baixou o valor e o Palmeiras contratou. De 20 foi para 10, de 18 foi para 10. Agora o Arias está com nenhum ano de contrato no Wolverhampton.
Então, como é que você vai fazer uma oferta de 14, um cara que foi pago 22? E assim, 14, se bobear, o Fluminense cobre. E aí você oficializa, o Fluminense cobre, tchau, já era. E aí então, você perde e o cara foi pro Fluminense. Como é que o Palmeiras não seria tão infantil assim, né? Eu duvido muito que o Wolverhampton, até estou apurando uma informação, mas duvido muito que o Wolverhampton reduza o pedido em 1 milhão sequer, do que pagou, acho que foi 22 milhões de euros. O Palmeiras pode até oferecer, mas o Wolverhampton não vai aceitar. Sim. E aí, Bruno, eu não sei se você quer completar em relação a isso, mas aí eu já pergunto se é a mesma história envolvendo o Nino. Assim, se a negociação, porque são os mesmos clubes, pelo menos aqui no Brasil, Palmeiras e Fluminense, que disputam o ex-jogador do Flu, Bruno. O Nino, eu não sei se é uma questão contratual a preferência do Fluminense, mas é uma preferência verbal do Nino, né? Então o Nino, evidentemente, tem a preferência pelo Fluminense. Como eu disse, não sei se é uma questão contratual, como é a questão do Arias. Sobre o Arias, rapidamente, enquanto meus colegas falavam aí, uma pessoa, enfim, bem influente no Palmeiras, me disse o seguinte, que agora que o Palmeiras fecha a venda do Facundo para o futebol da Major League Soccer, faz mais sentido que as negociações, ou pelo menos as conversas, não vou chamar de negociação, pelo Arias, sejam avançadas, ou enfim, que o Palmeiras comece a levar um pouco mais adiante essa situação. Queria primeiro resolver a questão do Facundo Torres, e faz sentido, jogadores praticamente na mesma posição, e o Palmeiras encaixa um dinheiro importante, quase ali 10 milhões de dólares pelo Facundo, isso abre as portas no elenco, aumenta o valor em caixa, então agora sim talvez o Palmeiras comece a colocar mais lenha nessa fogueira em relação ao Arias, mas sempre com essa questão que nós falamos agora, o cuidado de, a hora que ofertar oficialmente a primeira proposta, não correr o risco de ela ser assim, fácil acesso ou de fácil cobertura por parte do Fluminense. Do Nino, eu sei que o Hernan e o Felipe também têm mais informações, do Nino que eu tenho disse isso já várias vezes, nas suas férias, antes das suas férias, Bruno, que o Palmeiras colocava e sempre colocou o Nino como prioridade máxima para a defesa. Naturalmente, olhou para outros nomes, sondou, consultou outros nomes, mas nunca desistiu do Nino. Só que o Zenit continua colocando muitos obstáculos e a tendência é que seja um negócio para junho. O Zenit avisou que sim, eu topo negociar, mas só abro mão do jogador em junho. Agora é perceber e compreender se o Palmeiras aceita esperar até junho ou se vai ao mercado agora em busca de outro jogador. E com o Nino, eu não vou dizer um princípio de acordo, mas entre Palmeiras e Nino é uma questão fácil de ultrapassar. O Palmeiras já sabe quanto o Nino quer ganhar, o projeto, etc, etc. É um jogador que encaixa perfeitamente no perfil que o Abel Ferreira busca, mas uma questão de negociação, o Zenit já foi muito enfático, não só para o Palmeiras, para o Fluminense, para o Cruzeiro. O Nino só sai na janela do meio do ano, no fim da temporada europeia. Meio do ano, então, junho. Dá pra esperar, não dá, Hernan? É uma tendência. Você tem essa garantia? É uma tendência. Mas aí é uma garantia do tipo, ninguém vai entrar no meio dessa história e... Não, é uma nova tentativa do Palmeiras no meio do ano. Ah, e já é uma outra negociação, então. Mas assim, fala, Fê. Não, e eu até ouvi muitos torcedores do Palmeiras nas redes sociais falando assim, pô, dá pra guardar o Nino no meio do ano, porque o mata-mata das Copas começa ali a partir de julho, Sim. que aí volta a Copa do Mundo, então daria pra guardar. Mas, Posso só fazer não sei. um parênteses rapidinho em relação ao Arias? Eu perguntei pra uma pessoa aqui aquela questão do quanto tempo tem o Fluminense pra poder cobrir a oferta. Me disseram que geralmente esse tipo de acordo nunca ultrapassa 72 horas. Então, se o Palmeiras faz uma oferta pelo Arias, automaticamente o Fluminense tem 3 dias para responder. Não é uma validade eterna até o fim do mercado. Não, há ali um tempo limite, e o tempo limite, no máximo, 3 dias para o Fluminense cobrir ou igualar a oferta, ou eventual oferta do Palmeiras pelo Arias. Ô, Bruno, só ainda do Arias, só uma coisa do Nino que eu fiquei na dúvida. A história é a seguinte, acerta agora, os clubes acertariam agora para o Nino voltar pro Brasil no meio do ano, ou não, é assim, ó, no meio do ano a gente volta a conversar. Russa, no meio do ano a gente volta a conversar. Não tem essa de acertar agora pra... Porque no meio do ano a gente volta a conversar, você não tem garantia nenhuma que o negócio vai dar certo. Você tem uma conversa alinhada com o staff, com o jogador, você pode deixar ali algo conversado, como já vem acontecendo conversa. E outra, nessa história do Nino também tem o Fluminense. Isso, então. Também tem o Fluminense. E o Nino tem muito carinho pelo Fluminense. Aí é uma escolha... Aí vamos colocar bem claro aqui. É uma escolha do jogador. Pessoal, claro. Claro. Né? E vamos pensar no... Qual que é o projeto esportivo do Palmeiras esse ano? Libertadores. O Fluminense também tem a Libertadores. Tem mais possibilidades do Palmeiras? O Palmeiras, naturalmente, pelos últimos anos, tem chegado. Conquistou e tem chegado. O Fluminense conquistou com o próprio Nino. Então, assim, não me parece ter tanta diferença hoje a questão dessa escolha. Ou é o coração ou é o Ares Novos. Ou o Nino vai querer Ares Novos em São Paulo jogando pelo Palmeiras, ou ele volta pelo coração daquilo que ele tem e representa tudo do Fluminense. Onde quer morar, né? É uma questão da família. Uma questão da escolha. A família do Nino é Recife, tem praia. Rio de Janeiro é praia. Né? Tem uma questão pessoal também do Nino de que bate muito nessa volta. É uma questão familiar. Então, tem vários motivos aí. Antes do Fê trazer uma informação sobre o Arias, só abrir aspas aqui sobre o Nino, para uma fonte que eu conversei bastante no fim de semana. E, vamos lá, sobre o Nino agora. É improvável, abre aspas para a fonte, é improvável qualquer mudança na posição do Zenit, independentemente do desejo do Palmeiras. O jogador segue em pré-temporada desde o sábado e ciente desse contexto. Então, o Nino está ciente de que o Zenit não quer negociar. E aí ele falou assim, a verdade é uma só, não há negociação nesse momento. O Zenit não aceita conversar, mesmo com o interesse do Palmeiras, é improvável, ele de novo usa esse termo, é improvável alguma mudança nessa janela. Fecha aspas aí para uma fonte que está dentro dessa negociação. Perfeito, então é o que está acontecendo agora, essa informação que a gente tem aqui. Aí o Palmeiras, do lado do Palmeiras o que eu ouvi, que é do mesmo sentido do que a fonte diz, mas o Palmeiras me parece ter uma ponta de esperança. Me diz o seguinte, o Palmeiras,
isso não quer dizer que não vá sair o negócio. Aham. Então já é uma letra de que o negócio pode sair. Agora, nessa janela, não, porque eles não querem vender. Mas na próxima, sim. E aí, será que se ficar pro meio do ano, o Palmeiras anteciparia alguma outra contratação pra agora, de zagueiro? Eu acho que não. Acho que aguardaria, né? Aguardaria. Aguardaria. Tem Murilo, tem Gustavo Gomes, tem Fux, Benedetti. É. E vamos ver também. É que negociou o Mikael. Já tá do time do Messi. Esse tá por dentro, eu não tava. O Mikael foi pro Inter Miami. Eu acompanho as notícias do Inter Miami. Ah, tá, entendi. Você é fã do Messi, né? O que dá pra gente dizer que também tem outros jogadores numa lista, né? Um deles é o Joaquim. Joaquim é um jogador que, por exemplo, pode rolar uma conversa ainda essa semana. Pode acontecer uma conversa pelo Joaquim. E trazendo um pouco da visão da comissão técnica em relação a isso, o Abel quer um zagueiro, tá na lista lá, mas ele não quer um Palmeiras atirando pra tudo quanto é lado. É foco em 2 nomes e vambora nesses. Entendi. Pra tentar ser mais assertivo até. É isso. Tá, em nomes Tem mais o importantes. Igor Júlio também, que é do Brighton, que tem prestado pro West Ham. É outro nome que eu Então, mas aí tem que ver se não vai ficar atirando pra tudo quanto é lado, de repente não fica sem nenhum.